Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a abrir comigo na carta de Tiago, no capítulo de número 5, versos de número 17 e 18. A Bíblia Sagrada diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Bem, queridos, quando nós nos deparamos com a carta de Tiago, no capítulo de número 5, versos 17 e 18, nós observamos algo interessante quando ele vai falar por 2 vezes a respeito da chuva. E por falar nisso, quero dar um título à nossa mensagem nesse dia. E o título apropriado para essa mensagem é Oração, o poder que move os céus. Bem, queridos, quando nós vamos então nos deparar com esse texto, talvez a primeira pergunta que vai surgir em nossas mentes é: quando se deu, então, esses dois momentos na história? Qual o propósito dessa oração para que durante 3 anos e 6 meses não chovesse e que depois viesse a chover? E de fato, o que é relatado por Tiago realmente aconteceu. Nos dias da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 17 do primeiro livro aos Reis, que Elias, o tesbita, da região de Tisbê, ele vai até o rei Acabe e vai falar para o rei Acabe, jurando em nome de Deus, a quem ele servia, que não cairia nem orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a palavra de Deus por intermédio do profeta Elias. E quando nós nos deparamos então com esse texto no capítulo 17, dos versos de número 1 a 16, nós vamos perceber algumas experiências vividas por Elias. Nós perceberemos que imediatamente após Elias falar para o rei Acabe, que por sinal era um rei injusto, casado com Jezabel, ele então, vendo as injustiças praticadas por Acabe e por sua esposa, ele recebe da parte de Deus esse recado e chega até o rei e vai dizer que durante 3 anos e 6 meses não cairia chuva, o que de fato acontece. Logo em seguida, o Senhor Deus vai dizer para Acabe que ele estivesse saindo da presença do rei e que ele estivesse se escondendo próximo a um riacho na região de Querite, a leste do Jordão, e que Deus o sustentaria. Fato interessante que o Senhor Deus, ele opera o inacreditável. O Deus Todo-Poderoso, ele vai dar ordem aos próprios corvos para que estivessem levando alimento para Elias. E de fato isso acontecia. O texto sagrado ele nos fala que os corvos eles traziam pão e carne de manhã para Elias. E Elias bebia da água daquele riacho. E isso aconteceu durante um bom tempo, até que a água daquele riacho, então que já era pouca, acaba secando. E logo em seguida vai acontecer algo também com Elias que chama a nossa atenção. Elias agora recebe novamente a palavra de Deus para que ele estivesse indo até Sarepta, a casa de uma viúva, onde ele vai viver aquela experiência de chegar até a casa daquela mulher, vai falar para ela para que ela o estivesse indo e preparando algo para ele comer. E aquela mulher, evidentemente, vai dizer: olha, eu não tenho aqui somente um pouco de farinha e vou preparar para que eu e meu filho comamos e em seguida venhamos morrer. Isso tudo era efeito da escassez de chuva, então não havia como plantar, não produziria nada. E Elias vai dizer para aquela mulher: vá, prepara conforme disseste, mas primeiro para mim, depois para ti. E é onde ele vai dizer que não faltaria nada para aquela mulher. Ela deveria primeiro fazer para o profeta. E a palavra de Deus nos mostra que no momento em que ela vai fazer o preparo daquele alimento e que ela dá primeiro para Elias para
se alimentar, a farinha ela não vai secar na panela, nem o azeite na botija. E o Senhor Deus esteve sustentando aquela mulher, o Senhor deu o suprimento àquela mulher. No segundo momento, quando nós nos deparamos com o livro de 1 Reis, capítulo 18, logo no versículo de número 1, a gente percebe que Elias novamente agora vai ter com o rei Acabe. E dessa maneira agora, ele vai dizer que ele escuta já um barulho de chuva pesada. E ele vai dizer para o rei Acabe, nessa ocasião, já passado 3 anos e 6 meses, que viria chuva. E isso já porque, por intermédio do Senhor Deus, Deus havia dado esse recado a Elias, que ele estivesse falando isso para o rei Acabe. E percebemos que nessa situação existiria algo que deveria acontecer antes dessa chuva vir. Então havia um propósito. E se nós observarmos no mesmo capítulo 18, os versos de número 41 a 46, nós perceberemos que Elias, após ter desafiado os profetas de Baal, ele vai afirmar para o rei Acabe que estivesse indo comer e beber. Porque Elias já estava escutando um barulho de chuva pesada. Detalhe, queridos. Aquele momento é um momento que marcaria a vida de Acabe, marcaria a vida de Geazi, marcaria a vida de Elias e de muitas pessoas ali. E Acabe então resolve sair e comer e beber, ao passo que Elias ele vai subir até o Monte Carmelo. E ele vai se dobrar e vai orar, ele vai colocar ali o seu rosto entre os seus joelhos e ora. E ele fala para o seu servo Geazi para ir e olhar na direção do mar. E o servo o fez. E quando ele olhou para aquele mar, ele o fez por 7 vezes. E na 7ª vez, quando Geazi vai, Elias pergunta para Geazi o que ele havia visto. E ele vai dizer: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E naquele momento, então, o profeta Elias, ele vai dizer a Acabe: prepara, entra no carro, porque está se levantando uma chuva muito grossa e desce antes que a chuva te impeça. Olha só que interessante. A nuvem era pequena, do tamanho da mão de um homem. E nos diz o texto sagrado que enquanto isso apareceram nos céus nuvens escuras e começou a ventar e começou a chover muito forte. E nesse instante Acabe então parte para Jezreel. E o poder de Deus veio sobre Elias, de forma que Elias prendeu a sua capa e saiu correndo à frente do carro, no caminho também de Jezreel. O que eu quero fechar com isso, essa mensagem, queridos? Dizer a você que hoje nós estamos vivendo um tempo onde há um culto às celebridades. Muitas vezes nós vamos olhar para as pessoas como se essas pessoas fossem incomuns. E o apóstolo Tiago, então, ele começa essa carta falando que Elias ele era sujeito às mesmas paixões que nós, e quando ele ora, as coisas vão acontecer. Cessa de chover. Quando ele ora novamente, chove. O poder não estava em Elias. O poder estava no Deus de Elias. E hoje ainda. O poder não está em mim, não está em você, não está nas pessoas importantes. O poder está em Deus. Deus pode fazer cessar a chuva. E Deus pode fazer com que chova novamente. Contudo, percebam que ao fazer essa exposição do texto sagrado, nós mostramos que existe propósito em tudo. Existem momentos que há necessidade da seca para Deus trazer juízo, para Deus trazer correção. Mas há um momento também que a chuva virá. E o propósito dessa chuva é para que as pessoas também possam entender a grandeza e o poder de Deus. Que você possa olhar para esse texto sagrado e saber que no momento em que você orar, Deus pode fazer com que as chuvas venham e que as chuvas cessem também, porque o poder está em Deus. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe.